Olá, amigos e seguidores do Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Sejam bem-vindos ao programa Almoçando com Feijão, edição da manhã, onde você fica sabendo das notícias de Santa Catarina e manchetes dos jornais com apoio da CEPRAG, AIA Informática, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireira Consultora, Lotérica Sombrio e Xcred. E vamos ao nosso toque de espiritualidade, que eu dedico aos meus amigos que estão aniversariando hoje, que são a Cátia Souza, esposa do meu ex-colega do Banco do Brasil, o Sérgio Souza, o Pordêncio, querido amigo, um beijo no coração da Cátia e do Negrão, Derek Silva, filho do Cláudio Silva, outro querido amigo, Andressa Tayara Bess, Maurício Farias da Silva, Gislaine Goulart Porto, Christian Coelho, Joyce Gomes, Cléo Santos, Moisés Ferreira, Elisete Santos Machado. E a nossa reflexão de hoje é: nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Não só recebemos os pensamentos que quisermos, então, depende de nós nos fixarmos na faixa elevada de vibrações de bondade e amor para que só sejamos atendidos por pensamentos idênticos. Então, desta maneira, nenhum pensamento de maldade ou de enfermidade pode nos atingir. Gessé, governador, depois de querer derrubar a Ponte Hercílio Luz, proibir o cafezinho nos gabinetes dos deputados da Assembleia, tentar acabar com o recesso e férias dos colegas, jogar a fotografia do governador no chão, o deputado criciumense Gessé Lopes iniciou esta semana outra polêmica. Sugere vender o Palácio da Agronômica, residência do governador, e a Mansão Itaguaçu, residência da vice-governadora. Não há dúvida, Gessé já está em campanha para governador em 2022. Falando em CPMF, alternativa no retorno do CPMF, criando mais um imposto, vendendo o corpo em Brasília. O senador Jorginho Melo já se manifestou contrário à medida. Diz Jorginho Melo, o país precisa reduzir os impostos. Se o governo não consegue agora baixar, pelo menos, temos que trabalhar para reduzir este manicômio burocrático através de uma reforma tributária. Manchetes dos jornais, o Globo. Ministério do Meio Ambiente reduz em 34% a verba para combate a incêndios em 2020. Orçamento do governo federal para 2020 prevê uma queda de 10% na provisão de recursos para o Ministério do Meio Ambiente, na comparação com a proposta apresentada em 2018 para o orçamento deste ano. Serão 561 milhões ante 625 milhões autorizados anteriormente. Mesmo em meio à crise deflagrada pelas queimadas da Amazônia, o corte nos gastos direcionados à prevenção e ao controle do incêndio fez os valores caírem de 45 milhões para 29 milhões, uma baixa de 34% nos recursos previstos de um ano para outro. A previsão de aperto da verba destinada ao combate às queimadas se soma às restrições orçamentárias já impostas em 2019. O Ministério do Meio Ambiente contingenciou 29,6% do orçamento deste ano voltado ao tema. Dos 45 milhões previstos, 13 milhões estão congelados, sem possibilidade de uso. O dinheiro serve para contratar brigadistas, alugar aeronaves, veículos e equipamentos, além de pagar diárias dos combatentes, entre outras ações. O discurso do presidente Bolsonaro é proteger a Amazônia, mas bota fogo que é melhor. É a prática dele. Estado de São Paulo, Casa Civil e militares fazem pressão para flexibilizar regra do teto de gastos. Diante do aperto nas contas públicas, a Casa Civil e os militares pressionaram para que o governo flexibilize a regra do teto de gastos, instrumento que limita o crescimento das despesas do orçamento à inflação. A possibilidade de alterar a norma divide altas alas políticas e econômica da gestão do presidente Jair Bolsonaro. O assunto chegou a ser discutido em reunião conjunta da execução orçamentária, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou sua posição contrária às mudanças. A junta de execução orçamentária é composta por Paulo Guedes, ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Câmara aprova brecha para aumentar o valor do fundo eleitoral. A Câmara aprovou, na noite desta terça-feira, dia 3, ou melhor dizendo, projeto de lei que abre brecha para aumentar o valor do fundo eleitoral e ser usado no financiamento de campanha de candidatos a prefeito e vereadores em 2020. A votação ocorreu hora depois do governo admitir revisar para baixo, após constatar o erro, o valor de 2,5 bilhões que havia destinado ao fundo na proposta orçamentária enviada na última sexta-feira, dia 30, ao Congresso.
põe na prática uma resposta ao anúncio da equipe econômica que corrigiria o valor previsto para bancar campanhas. Folha de São Paulo, Polícia Federal, presidente Jair Bolsonaro quer uma arejada na direção da Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro afirmou à Folha que o comando da Polícia Federal precisa dar uma arejada e chamou de babaquice a reação dos integrantes da corporação às declarações dele sobre trocas em superintendências e na diretoria-geral. Bolsonaro disse que já teve uma conversa com Sérgio Moro sobre possível mudança na direção da PF, subordinada ao ministro da Justiça. Está tudo acertado com o Moro. Ele pode trocar o diretor-geral, que é o Maurício Valeixo, quando quiser. Na avaliação do presidente, é preciso uma renovação. Essa turma, diz ele, que dirige a Polícia Federal, está lá há muito tempo, tem que dar uma arejada. Olha, eu discordo, mas tudo bem. O presidente fala o que quer e inúmeras vezes tem metido os pés pelas mãos. Parece um rapaz pequeno, dizendo tudo o que quer. Amigos e seguidores, com apoio da CEPRAG, a Informática, CDL Sombrio, Pacheco Madeireira Construtora, Lotérica Sombrio e Xcred, agradecemos a todos, obrigado pela companhia, até o meio-dia com a segunda edição do Almoçando com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.